No dia que ele ia morrer, houve salvação. Olha que testemunho forte, meus irmãos. Eu ia morrer no dia que eu aceitei Jesus. Era a minha última chance. Não ache que você ainda está vivo porque você é merecedor. Essa mensagem, essa palavra, esse vídeo, ela é para as pessoas que vivem no crime, na droga, na prostituição, na feitiçaria, nos caminhos longe de Deus, afastado de Deus. Você que já foi um pastor, você que já foi um ministro, um levita da casa de Deus, um membro da casa de Deus, você que está afastado da casa de Deus. Essa mensagem é para você, e não para você que já é cristão, mas você que já é cristão, envie essa mensagem para uma pessoa que precisa ver esse vídeo, porque talvez pode ser também a última mensagem que essa pessoa vai ver. Você não está de pé porque você é merecedor. Eu não estava de pé porque eu era merecedor. Primeiramente vem a graça de Deus e a misericórdia dele. Mas muitos ainda estão de pé, sabe por quê? Pela fidelidade da mãe, pela fidelidade do pai com Deus. Porque essa mãe e esse pai têm pedido: Deus, não leva meu filho. Deus, não deixa Satanás tocar na vida do meu filho. Porque tem pais pedindo: Deus, livra meu filho do mal, livra meu filho da morte. Porque tem pagado o preço de joelhos de madrugada, nos montes, nas orações. E Deus ainda está te deixando de pé por conta do teu pai e da tua mãe. Pela fidelidade que eles têm com Deus. Não é porque você é merecedor, porque você não é. Na Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, se eu vivo o pecado, eu automaticamente estou cavando a minha própria sepultura. No dia que eu decidi voltar para Jesus, eu tinha só uma chance para 2 mortes. Uma chance para 2 mortes. Como assim, Lucas? Ou eu morria para o mundo, ou eu morria para Deus, na carne. Aquele dia eu acordei sentindo a morte perto de mim. Mas eu também tive um sonho aquele dia onde eu via vários jovens alinhados, como se fosse num quartel. E eu estava entre esses jovens, com uma roupa de militar. E eu falava: mas o que eu estou fazendo com essa roupa de militar? Nem sei se gosto de polícia. Aliás, eu vivia uma mente totalmente contrária. Eu usava droga. Vivia a vida do crime. Qual criminoso que vai gostar de polícia? E naquele dia eu sonhei eu na frente de um quartel. Tinha 3 filas de jovens, só jovens. E eu estava nessa primeira fila aqui, em terceiro, com essas tatuagens. E naquele dia eu acordei sentindo a morte perto de mim. Lucas, mas como tu sabe que era morte? Eu sabia dentro do meu espírito. Eu sabia que era morte. Eu sentia muito calafrio. Um calafrio totalmente fora do comum. Eu sentia dor nos meus rins. Eu sentia dor nos meus órgãos. Eu sentia uma falta de ar que eu nunca tinha sentido. Eu sentia uma angústia, uma depressão que eu nunca tinha sentido. Eu sabia que era a morte que estava perto de mim aquele dia. Eu acordei e não falei nada pra ninguém. Quando dá mais meio-dia, 1 hora, minha mãe sai do quarto e fala assim: eu tive um sonho com morte. Assim, assim, assim. E eu questionei ela. Falei: por que a senhora tá olhando pra mim e falando esse sonho? Aí ela: não, eu só senti de te falar. E eu falei: não, mas esse sonho não é comigo. Às vezes é com a minha avó, que já tá idosa. Às vezes essa questão pode ser com ela. Eu falei: é tão um pouco ríspido com ela, que eu não queria morrer, mas eu sabia que era comigo. Quando foi mais 4 horas da tarde, por aí, eu entrei dentro do banheiro e questionei a Deus. Fechei o banheiro e falei assim: pai, o Senhor vai me deixar morrer? O Senhor falou que tinha promessas na minha vida. O Senhor falou que tinha promessas na minha vida. E comecei a chorar. Comecei a chorar. Chorei, chorei, chorei. Eu falei só essas palavras com Deus. Liguei o chuveiro, tomei um banho para disfarçar as lágrimas e saí. Nisso que eu saí, eu tava falando com uma amiga e me despedi dela. Eu falei: eu vou morrer hoje. E ela falou: não, você não vai morrer. Eu falei: eu vou morrer, eu tô sentindo que eu vou morrer. E eu acabei de ter uma confirmação que eu vou morrer. Naquele dia, eu mandei mensagem para um amigo e falei assim: vai ter culto na tua igreja hoje? Ele falou: vai sim, vai lá visitar. E eu fui com 2 guias das entidades, dos espíritos que eu cultuava. Um eu botei no bolso e outro botei no outro bolso. E eu tinha uma Bíblia que esse amigo tinha me dado. E botei ela aqui, a Bíblia. E fui na igreja. E quando eu saí de casa para subir aquela ladeira, meu peito começou a doer muito. Uma falta de ar. Acelerou muito meu peito. Eu tive que parar no final daquela ladeira porque eu fiquei mal. E quando eu tô chegando perto da igreja, a minha intenção era de desfazer daquelas guias com alguns amigos macumbeiros que tinha ali perto da minha casa. E eles não estavam lá. E eu cheguei na frente da igreja e pensei: será que eu entro com essas guias dentro da igreja? Falei: vou entrar, não vou voltar. Pensei em voltar para casa, mas entrei assim mesmo. Quando eu cheguei lá, eu sentei, sentou o irmão do meu lado que me deu a Bíblia. Eu pensei: vou dar essa guia para ele. Aí aquela coisa dentro de mim: não é para dar para ele. Aí sentou o outro amigo do meu lado que já tinha sido espírita. Aí eu pensei: vai ser para ele, já foi espírita, hoje é crente. Aquela coisa dentro de mim: não é para ele. E eu fiquei ali. Uma certa hora, lembra da dor que eu tava sentindo no peito? Continuei sentindo. Aí teve uma irmã que pegou, foi orar em alguém com óleo ungido. E eu pensei: Deus, faça essa mulher orar aqui em mim, porque eu tô com muita dor. Não deu 1, 2 minutos, a mulher levantou, botou o azeite na mão e veio orar em cima do meu peito. Ela orou da forma que eu tinha pedido para Deus, botou a mão em cima do meu peito onde estava doendo e orou. E eu pensei: Deus, tu tá me escutando. Eu nunca tive essa experiência contigo de tu me escutar e responder assim. Aí eu fui, levantei, fui no banheiro. Cheguei no banheiro, falei: Deus, tu tá me escutando? Fala comigo, tu tá me escutando, tu tá aqui. Voltei pro meu lugar. Aí chega na hora da pregação, aquele pastor estava visitando aquele lugar e eu estava ali pela 2ª vez, quase ninguém me conhecia, ninguém sabia do que eu estava passando. Quando chega na hora da pregação, o pastor olha para mim
E ele aponta o dedo para mim e fala assim: não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria eu, e não faria, falaria eu, não cumpriria. Eu acho que é assim um versículo. Quem sabe desse versículo pode me corrigir aí se eu falei errado. Mas o mais importante é: se eu sou Deus que te prometi, eu vou cumprir. Eu não sou homem que mente, homem que volta atrás, que revoga. Essa foi a palavra de Deus para mim naquele dia. O pastor nem tinha começado a pregação, ele só apontou para mim o dedo e falou: não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu te falei, eu vou cumprir. Foi uma resposta do questionamento que eu fiz para Deus de tarde no meu banheiro. Deus, tu vai me deixar morrer? O Senhor falou que tinha promessa na minha vida, foi o que eu falei para ele. Quando o pastor acabou de falar aquilo, eu levantei e fui no banheiro de novo, porque parece que o mistério estava no banheiro. É até engraçado essa parte. Aí eu falei: Deus, tu tá me escutando? Tu tá me escutando? Eu falei com o Senhor 2 vezes e tal. O Senhor falou comigo rápido: fala mais comigo, eu preciso de mais, eu sinto que eu preciso de mais. O pastor pegou, eu já tinha aceitado Jesus antes de acabar a pregação aqui na minha mente, sentado no banco. Aí eu pensei: quando ele for chamar as pessoas lá na frente para orar, eu vou me ajoelhar, vou botar as 2 guerras na mão dele e vou me desfazer disso, porque é para ele que eu tenho que entregar. Foi certo? Foi dito certo. Fui na frente. Quando ele foi botar a mão na minha cabeça para orar, eu peguei a mão dele, segurei e botei as guerras na mão dele. Eles quebraram lá a guia. O pastor nem precisou botar a mão na minha cabeça. Ele de longe estava orando por mim. Após o momento que eu entreguei a guia para ele, ele orando de longe por mim, eu senti minhas 2 pernas ficando bamba e caí manifestado. Só que eu escutava tudo. Um daqueles espíritos de luz, que eu sei quem era, que foi o mesmo que botou a asma, que foi o mesmo que matou um cara com feitiço dentro de um terreiro de Umbanda, que era o mesmo que dava conselho para as pessoas boas, que era o mesmo que ajudava as pessoas também. Mas pode o bem e o mal jorrar da mesma fonte? Pois é. Esse mesmo espírito que eu cultuava, que eu tinha como pai, como guia, como protetor, como anjo de luz, foi o mesmo que falou, como estava caído lá manifestado, que ia me matar naquele dia. E eu escutava ele falando: eu ia matar ele hoje, eu ia matar ele hoje. E o pastor, a autoridade de Deus, fala assim: eu te repreendo, em nome de Jesus, eu te repreendo, e solta as vias respiratórias dele. Eu escutava tudo. Quando eles expulsaram os demônios, eu já levantei, sem a asma, que eu sofria há mais de 3 anos, que esse espírito colocou em mim. Já levantei curado da asma. Me sentia leve como uma pena, nunca tinha sentido tanta leveza. Enfim, o que eu quero te falar é que eu só tive aquela chance pela misericórdia de Deus, e porque a minha mãe tinha fidelidade com Deus, porque ela orava, meu pai orava por mim. Você não acha que você está de pé porque você é merecedor, mas pela graça e misericórdia de Deus e pela fidelidade de alguém que está de joelho por você. Mas saiba que até os escolhidos acabam a chance deles. Quantos escolhidos por aí, quantos pregadores da palavra por aí se afastaram e perderam suas vidas, às vezes morreram até sem salvação. Então pare de brincar. Essa mensagem vai chegar em quem tem que chegar. Muitos vão se identificar porque sabe que já está perto de voltar para Deus, mas também está perto de perder a própria vida se não voltar para Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então você que está escutando isso, saiba: o teu verdadeiro amigo não é teu amigo que te leva para maconha, para o baile, para estar com um fuzil no morro. A tua amiga não é aquela que te leva para sair com homens, que te leva para beber, para prostituição. A tua verdadeira amiga e o teu verdadeiro amigo é teu pai também, que ora por você, que paga o preço por você. E pela fidelidade dele e dela, você ainda está de pé. Então agarra essa chance que você ainda tem, porque eu agarrei. Se aquele dia eu não aceito Jesus, nem é que eu estava hoje, eu já estava com o corpo em decomposição, dentro de um túmulo, porque aquele dia foi minha última chance. Eu costumo falar que naquele dia foi como Jó. O demônio chegou na presença de Deus e falou assim: aí Deus, é aquele lá, não quer nada contigo. Deus deve ter falado para ele assim: só uma conjectura, tá? É só uma coisa que eu mesmo imaginei. Não tem nada, ninguém me falou isso, foi o que eu imaginei. Deus falou assim pro demônio: vai lá, faz isso, isso e isso, mas não toca na vida dele. Mas se hoje ele não me aceitar e não voltar para mim, pode tocar. Eu sinto isso dentro do meu coração. E naquele dia eu decidi entregar minha vida a Jesus. Tanto é que naquele dia os demônios falaram: eu ia matar ele hoje. Mas naquele dia eu morri pro mundo e comecei a viver novamente para Deus. Faça assim, entrega a tua vida a Jesus, que Ele vai te salvar, vai te curar, vai te libertar. Amém? Que Deus te abençoe. Amém, graças a Deus. Que testemunho tremendo. Fazia tempo que eu não via um testemunho tão forte, sabe, tão maravilhoso, que demonstra o poder de Deus, da libertação que Deus causou na vida dele e um novo nascimento, porque podemos dizer que ele nasceu de novo. Eu não sei quem ele é, eu vi esse vídeo em uma rede social, eu sempre dou créditos aqui a quem aparece no vídeo, então quem souber quem é, comente aqui abaixo, por favor, e vamos compartilhar esse testemunho maravilhoso para que venha alcançar muitas vidas, para que as pessoas abram os olhos, como ele bem disse. Existe alguém clamando, existe alguém de joelhos, existe alguém intercedendo, e tenha misericórdia de Deus, sabe, preservando a vida de muitas pessoas. Porém, tudo tem um limite. Existem pessoas que elas se vão dessa vida e muitas vezes sem a salvação, porque elas não aproveitaram a oportunidade.
E se esse vídeo chegou até você, como bem disse o meu irmão, é Deus tocando na porta do seu coração. Esse vídeo é mais um sinal de tantos que você pediu a Deus e que você está recebendo dele, em que ele está te chamando de volta para a presença dele, para que você se arrependa, para que você, deixe a ilusão, porque esse mundo, ele só tem ilusão. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em Deus, está na presença de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Entregue a sua vida para Jesus e comece a andar em novidade de vida. Gente, eu sou o Tony de Barros e sempre reajo aqui a testemunhos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, me acompanhe aqui nesta rede social, se inscreva aqui no meu canal. Inclusive tem uma playlist chamada Testemunhos. Terminando esse vídeo, clica aí para que você possa assistir outros testemunhos como esse, pois a minha intenção aqui nas redes sociais é edificar a sua fé, é aquecer o seu coração, é te ajudar a se aproximar de Deus e ter uma vida abençoada na presença de Deus. Como eu sempre digo, aqueça o seu coração com as boas novas. Forte abraço, que Deus te abençoe.